Ei, olá a todos. Então, vamos começar o nosso simpósio, a parte do nosso simpósio de agroecologia e permacultura, contribuições para a abordagem da sustentabilidade nos currículos. E eu vou, então, chamar o professor Eduardo Antunes Dias, que é coordenador do curso de Educação do Campo, na FURG, e também professor da agroecologia e médico veterinário. E vou também chamar o professor Arthur Nani, que é geólogo, professor também da Educação do Campo e membro do Núcleo de Permacultura UNEPERMA da UFSC. Tá? Então, professores, sejam bem-vindos, obrigada pelo convite e podem começar. Okay. Obrigado, Luísa, prazer. Olá, Arthur, tudo bem? E os demais ouvintes aí que estão assistindo aí ao nosso diálogo, nossa conversa, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E nós pretendemos exatamente abordar essa questão do currículo, né, do currículo das nossas formações, né, como é que eles acontecem, qual é a contextualização desses cursos, né, e frente à nossa realidade, pelo menos a minha realidade agora como professor de curso, né, de agroecologia e de licenciatura em educação do campo, como essa transformação acabou acontecendo na minha vida e como isso repercutiu na minha formação, né, na minha formação. Então, eu só gostaria de iniciar também colocando que além de eu estar nesses dois cursos, eu também faço parte de uma comissão de orgânicos dentro do Conselho Federal, do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma comissão de orgânicos, né, que é um outro tipo de agricultura também, mas é ali que a gente está tentando buscar quebrar algumas barreiras. Mas, enfim, como é que a gente consegue fazer isso? Mexendo nos currículos, né? Mexendo nos currículos ou na legislação. Ali pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós tentamos abordar, junto com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a mudança da legislação, né, com diretrizes, ou com leis, ou com normas, e dentro da academia nós tentamos, da mesma maneira, tentar fazer, né, modificações em diretrizes curriculares. Então, eu trago para vocês aqui o que nós estamos agora, nesse momento, tentando fazer, modificar essas diretrizes curriculares. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência dentro do curso de Medicina Veterinária. Eu sou graduado pela Federal de Pelotas, né? E os nossos cursos são totalmente convencionais. O curso de agronomia, o curso de Medicina Veterinária, de zootecnia, eles são cursos muito tradicionais, né, muito convencionais, e nós não nos damos conta disso, né, quando a gente está inserido dentro desse processo, né, de aprendizagem, a ciência que não é exposta, né, e a ciência, a gente tem que saber que a ciência não é neutra, né, a ciência, né, ela é tendenciosa também, né, tem seus interesses. Então, a ciência que nos é posta, ela já foi trabalhada anteriormente de uma certa maneira, de uma certa ótica, de uma certa visão, né, colocando como o agronegócio sendo a única agricultura existente, né? Então, quando nós saímos desses cursos, nós não conseguimos entender, nem temos a mínima percepção de quantas outras agriculturas existem por aí. E não são agriculturas novas, não é nenhum processo novo, né, que foi desenvolvido agora. São agriculturas muito antigas, desenvolvidas, né, há muito tempo, junto com a agricultura convencional. E eu trato aqui de agricultura, quando eu falar na terminologia, eu trato de convencional e não convencional. O que é convencional? É o agronegócio que está posto aí, né, pelo sistema. E aí eu falo das agriculturas não convencionais, que as pessoas tendem a dizer agriculturas alternativas, mas eu não gosto desse termo, porque quando a gente conversa em alternativo, parece que é algo secundário, que tu vai utilizar se tu quiser, né? Então, fica assim com uma percepção assim secundária. Então, eu não utilizo essa terminologia, porque parece que é algo que não é tão bom quanto o agronegócio, a agricultura convencional. Então, eu uso não convencional, essa terminologia, porque nós temos que, inicialmente, aprender a conhecer essas outras agriculturas, né? Aprender com saber os saberes, os conhecimentos, e depois aplicá-las. E, como já falei, são agriculturas que são até milenares, desenvolvidas há muito tempo atrás. Então, quando eu faço o meu curso de veterinária, né, eu também cheguei a fazer um pouco de agronomia, mas eu acabei abandonando e trocando para veterinária. Eu gosto mais dos animais do que das plantas que se mexem, os animais se mexem. Quando eu saí do curso, eu percebi que, bom, essa era a maneira de fazer, né? Trabalhar com insumos, né, com os inputs, né, os insumos externos, comprando, trabalhar com confinamento,
né? O animal é uma máquina de produção de proteína, de produção de alimentos, né? Bem-estar nem existia, nem se falava, porque se é uma máquina não sente, e é assim que nós aprendimos, né? Então nós temos que tratar aquilo ali como algo que está servindo ao ser humano e que não tem ciência, né? Ou seja, não tem sensibilidade nenhuma. Só que aí depois, né, com o processo aí acadêmico, né, fazendo mestrado, doutorado e estudando um pouco mais, eu sempre gostei da parte de conservação de animais selvagens e da parte de meio ambiente. Aí nós vamos entendendo um pouco melhor o processo e conhecendo outros tipos de agricultura, dentre elas a agroecologia, né, onde eu chego hoje em dia e onde eu pertenço ao quadro de professores desse curso. E aí eu percebo que na verdade, eu passei por um processo, assim, de uma universidade cartesiana, para começar, né, para o início de conversa. O nosso ensino é cartesiano, ele é ainda em caixinhas, né, ele é compartimentalizado ainda, né, tem as disciplinas, ele não é transdisciplinar, quiçá se fosse interdisciplinar, mas não é nem interdisciplinar, muito menos transdisciplinar. Então, a nossa abordagem dentro desses cursos convencionais, tradicionais, agronomia veterinária, zootecnia, assim por diante, é isso. Nós temos as disciplinas, as caixinhas, e vamos nos especializando naquelas caixinhas. E aí é totalmente cartesiano. E aí, quando nós percebemos esses outros tipos de agricultura, elas trabalham de uma maneira holística. E isso que é interessante, porque a natureza é holística, né? Nós estamos aqui num processo, por exemplo, as mudanças climáticas, né, afetam a todos, a vida, o planeta, né? O planeta, naquele conceito de Gaia, que é um ecossistema, né, um sistema vivo, o planeta, então todas as interações que acontecem dentro desse ecossistema, elas acabam tendo consequência para todos os seres vivos ou para todos os elementos que estão dentro dessa ecosfera. Então a gente começa a aprender de uma maneira holística, e é difícil, e eu posso colocar, porque aí que é difícil, porque o nosso cérebro, como seres humanos, a gente consegue entender as coisas quando a gente decompõe, né, a ciência, quando a gente começa a decompor e enxergar as questões pontuais. Porém, é difícil, de uma maneira holística, juntar isso, porque quando a gente junta, a gente tem tantas possibilidades, e as consequências de juntar esses elementos são as mais diversas, né? Por exemplo, eu posso ter um sistema de criação animal ou de produção vegetal numa propriedade e o vizinho, que é muito próximo, né, ter um sistema que não funcione ali, que tem que funcionar de uma maneira diferente, porque nós temos que olhar, ter essa visão da criação ou da produção, tem que ser, ela deve ser pontual, ela deve ser daquele local. A permacultura, né, fala bastante disso, né, tem as peculiaridades, né, de cada região. Então, isso é holístico. O holístico é não padronizar, é não ter um pacote tecnológico, que é o que a gente aprende dentro da universidade convencional. De novo, e é importante. Pois não, Arthur. Hein, Eduardo, desculpa te interromper. Não, e é importante a gente entender também, porque se fala em produção, mas a gente esquece das pessoas, né? Perfeito. No primeiro momento. Porque assim, as pessoas têm que ser elas mesmas, elas têm que se entender plenamente enquanto pessoas, enquanto atores. Porque na medida em que você coloca só produção, parece que a pessoa também é uma máquina, não só os animais, né, como você mencionou anteriormente. Essa visão produtivista, né, que tem que produzir, e cadê a humanidade nesse processo, né? E cadê a vida dentro desse processo? Então, assim, essa universidade cartesiana que em cima, que é compartimentalizado o ensino, não é holístico, não existe essa interação entre as disciplinas, a gente não sai com uma visão geral holística de como as coisas funcionam. Por exemplo, vou usar um exemplo pequeno, o humus, que é produzido pelas minhocas. O humus não consegue se compreender o que tem naquele humus, porque a nossa ciência cartesiana, ela tenta pegar aquele elemento ali e construir ele, né, compartimentalizar, só que não, as coisas funcionam ali porque elas funcionam exatamente quando elas estão no conjunto, aquele conjunto de elementos do humus é que tem um efeito, né? Então, se eles estão separados, esses efeitos, se chama efeito aditivo isso, né? Então, eles só vão funcionar quando eles estiverem todos juntos, aqueles elementos. Se eles estiverem separados, eles não vão funcionar, e a nossa ciência compartimentaliza, faz causa e efeito. Eu quero pegar esse elemento e ver qual é o efeito dele. Enquanto que na natureza, que é uma rede, não. Esses elementos têm esse efeito aditivo, que eles todos juntos vão causar efeitos diferentes em locais diferentes, ainda por cima. Ainda tem essa questão do local. Né, Arthur? Pois não, Arthur? Não, e aí vem um conceito da ecologia muito importante que nós usamos nos fundamentos da permacultura, que é a diversidade como estabilidade.
Então, assim, na natureza, toda a estabilidade é dada a partir da diversidade, seja biodiversidade, enfim, tanto faz. E que a agricultura convencional, seguindo a sua convenção, literalmente deu as costas ao processo natural, né? A agricultura natural do Fukuoka é muito claro sobre esse aspecto. Perfeito. Eu tenho que atingir a estabilidade do sistema. Aí eu vou usar a palavra produtivo, porque se quer realmente tirar a produção de alimentos, mas lembrando bem que o método de produção da agricultura natural lá do Fukuoka também tirava outros produtos, porque esses produtos eram necessários para a estabilidade dinâmica do processo. Perfeito. E estabilidade dinâmica são duas palavras que eu gosto muito, e elas trabalham muito bem juntas. Elas são a chave da teoria de Gaia que você fala. E é importante também entender, compreender que a teoria de Gaia enquanto teoria, ela já deixou de ser hipótese, então ela já foi comprovada, a gente tem que tentar entender isso. Então, assim, uma das discussões que a gente faz hoje nos currículos dos cursos de graduação, e não é só da área de veterinária, das agrárias, enfim, né, mas da área da qual eu sou graduado, que é a geologia, até dentro desses nichos é difícil que os nossos colegas imersos dentro das caixinhas aceitem, por exemplo, a introdução da teoria, da teoria de Gaia dentro do processo do ensinamento, né, para os alunos. E muitos até enxergam como um processo competitivo dentro da geologia, porque nós temos a teoria da tectônica de placas, que está muito bem descrita, ela convence bastante, enfim, cientificamente comprovada em vários elos. E cada dia se comprova cada vez mais. Mas enquanto a gente não der atenção, por exemplo, para perspectivas como a teoria de Gaia, a gente não vai conseguir, ou não vai avançar na comprovação de outras caixinhas que vão fechando o quebra-cabeça da teoria de Gaia e fazer com que ela seja latente dentro dos nossos cursos, porque se ela é latente dentro de um curso de geologia, ela vai ser muito importante também dentro de um curso de agronomia, não tem, sabe, como dissociar uma coisa da outra. E aí vem o grande desafio que você falou, né? Nós, enquanto doutores especialistas, como nós, literalmente, não que as caixinhas não sejam importantes, elas são, porque você precisa detalhar um determinado acontecimento, fato, enfim, científico, mas ele faz parte de um todo, e esse todo tem esse equilíbrio dinâmico a partir da diversidade, entende? Então a gente tem que valorizar mais o todo do que as partes, né? E tem um outro princípio da permacultura que também traz isso para nós, e que é partindo dos padrões para os detalhes, e não dos detalhes para os padrões. E aí tem um provérbio nesse princípio que é: por vezes as árvores não nos deixam ver a floresta. Né? E com certeza na medicina veterinária vocês também vão ter isso, né? Aquela história de fazer a abstração, sei lá, do modelo atômico celular para o todo, né? Enquanto que essa parte atômica e celular, ela faz parte de um todo, ela não é o todo, né? Perfeito. Então essa visão reducionista que a gente aplica na academia e que muitas vezes coloca na rua um profissional que vai continuar enxergando de forma compartimentada, porque parece que é isso que o sistema capitalista quer, que ele enxergue de forma compartimentada, porque daí ele vai sair aplicando o modelo de insumos que a gente vê hoje, né? E não vai questionar. E, cara, isso talvez seja uma atribuição do técnico agropecuário, sei lá, agrícola. O técnico, sim, ele vai aplicar regras, normas, enfim, coisas assim. Mas não necessariamente ele precisa ficar também detido a isso. A gente precisa entender que um profissional, né, ele tem que questionar o sistema e buscar soluções. Então, se ele fica imerso dentro de pacotes fechados, jamais ele vai buscar solução. Aliás, ele vai entender que o pacote, e aí na tua fala fica muito latente isso, é a única solução, sabe? Exato. E essa padronização, né, porque a natureza é diversa. Olha, já diziam, né, os franceses, vive la différence, né, a diversidade que é importante para a natureza, para a sobrevivência dos seres vivos, né? E o que faz essa agricultura convencional, o agronegócio? Compartimentaliza, porque é fácil para o nosso cérebro, para entender, é muito mais fácil a gente decompor as coisas para entender, mas aí que está o erro, porque as coisas, de novo, funcionam juntas, não separadas. Então a gente tem que, é importante aprendê-las separadas, mas a gente tem que conectá-las no final, e isso os nossos cursos não fazem direito, não conectam essas questões, né? Esses conhecimentos. E aí isso que é o grande problema, porque aí depois tu vem com pacotes tecnológicos padronizados, né? Então o agronegócio quer padronizar tudo. É uma monocultura com pacote tecnológico, é o mesmo veneno, aquele veneno, depois ele, né, como a natureza é bela e é diversa, né? Então as espécies acabam se adaptando e acabam
não sendo mais suscetíveis àqueles venenos, aí tu tem que desenvolver outro veneno. Então as coisas são muito simplistas, né? São colocadas de uma maneira, e não é, e a natureza é complexa, é super complexa, né? Então essa decomposição, ela não é positiva. E aí dentro dessa agricultura, né, então, da agroecologia, a agroecologia, então, ela é diversa nisso, porque ela tem a sua dimensão política, tem a sua dimensão ecológico, técnico, produtivista, tem a sua dimensão social, né, sociocultural e econômica. Então, ela trabalha com todos esses elementos, né, e não só com o modo de fazer, de produzir, de criar animal, ou produzir a planta. Ela trabalha com todas essas outras dimensões que são importantes, que a gente falou no início, que a vida são as pessoas, né, são seres vivos. É a questão da política, nós estamos inseridos na política, não a política partidária, mas a política faz parte da nossa vida, né? A partidária também, que é importante porque rege, né, a nossa vida de 4 em 4 anos. A dimensão sociocultural e econômica, essa valorização do fazer dos povos do campo, que estavam ali já há muito tempo. Como eu disse, essas outras agriculturas são bem antigas e as pessoas se adaptaram, né, na sua evolução lá daquela comunidade, a trabalhar com os elementos da natureza. Então, nós temos que entender isso, como é que funciona isso, à luz da ciência, trocar as experiências. A academia também não pode ser arrogante e só colocar o ensino, porque muitos desses saberes populares, eles são embasados em algo científico, que a gente tem que entender, às vezes a ciência não entende. Então, valorizar esses conhecimentos, esses saberes populares dos povos do campo que estão lá, indígenas, quilombolas, né, pecuarista familiar que existe, né, a dimensão econômica também, né, trabalhar por exemplo, nós estávamos conversando antes, né, economia solidária, né, em vez de trabalhar com a competição, não, vamos trabalhar de uma maneira diferente, né, não vamos competir entre nós, mas nós temos que ser fraternos, vamos trabalhar, né, de uma maneira solidária. A dimensão ecológica, claro que está dentro, né? Trabalhar com os elementos da natureza, não substituir os insumos, né? Os processos biológicos por insumos externos, né? Vamos utilizar os processos biológicos dentro da nossa criação, na produção animal e na produção vegetal. E a parte técnico-produtiva, né? De novo, produtiva, é ruim falar, né? Produtivismo, né? É uma palavra ruim, mas a gente tenta falar que nossos sistemas são agroalimentares, que no fundo a gente está produzindo alimento para nós mesmos, né? Junto com os elementos da natureza, tentando ser mais eficiente em termos energéticos, né? Daí a gente entra com os conceitos da física, né? A energia do sistema para ser eficiente, né? Não colocando esses inputs, essa energia que vem de fora do sistema para dentro do sistema, mas utilizar a própria energia de dentro do sistema, né? Para fazer ele funcionar. E a questão do alimento, não é de produção, mas é de alimento com qualidade, alimento saudável. Desculpa, Arthur, tu querias fazer uma colocação? Não, então, e a ciência que tu falasse que não compreende esses processos, esse conhecimento popular dos povos tradicionais e tudo mais, é uma ciência cartesiana, simplista, reducionista, sabe? Ela é incapaz de entender isso, né? E eu fico pensando quando a gente usa o termo complexo, a natureza é complexo, ou tipo assim, o aprendizado holístico é complexo, ele não é complexo. Pelo contrário, ele é mais fácil do que toda a bagunça que a gente faz de destrinchar em pedacinhos, sabe, o conhecimento. Uhum. Como, por exemplo, pega alguém que nunca entrou numa sala de aula para aprender a ler e escrever. Essa pessoa, via de regra, sabe falar. Como ela sabe falar se ela não conhece a estrutura de uma palavra, ela não sabe o que é uma sílaba, por exemplo, entende? Então, assim, eu me admiro muito de ver, e a referência que eu tenho em permacultura no Brasil é um senhor já que faleceu, Valdeci Canova. Ele era analfabeto, mas dentro da floresta que ele plantou, que era incrível, um sistema agroflorestal com mais de 60 anos, que eu tive a oportunidade de presenciar, ele encaixava as palavras na fala dele divinamente bem, sabe? Então, assim, é como essas pessoas que nunca viram uma estrutura de frase, ou uma conjugação, ou uma concordância, enfim, que são todas as regras que a gente pega a nossa língua e pica ela em pedaços também, como eles conseguem, né, se virar? Esse é um aprendizado holístico, entende? Então, dentro disso, a gente tem que começar a entender isso também, que os nossos cursos, eles seguem esse modelo equivocado de picar o conhecimento, que até pode ser importante para você formar um especialista lá na ponta e entender bem um processo, enfim, né? A gente está vivendo nesse momento pandêmico aí em que a gente tem que ter especialistas para buscar uma
uma, abre aspas, solução, porque a solução de fato poderia ser, por exemplo, um método de produção não muito agressivo aos ecossistemas naturais, sim, que não liberassem esses vírus para a gente ficar correndo o risco que está correndo no atual momento, né? Sim. E aí a gente tem que começar a olhar para esse conhecimento tradicional, por exemplo, os indígenas. Por que os indígenas não têm epidemia de diabetes, hipertensão? Por que eles não têm explosão demográfica? Por que os indígenas de uma mesma etnia vivem em aldeias com pequena população e não uma grande aglomeração de pessoas? Então, nesse momento todo, o cidadão comum começa a entender, por exemplo, e eu vou pegar como exemplo a situação que eu estou passando. Tipo, os meus meninos, eu tenho 2 meninos, eles viviam o inverno gripado, com coriza e assim por diante. Eles passaram o inverno limpinho, sem nenhum tipo de gripe. Por quê? Porque não tiveram contato com outras cepas externas. Então, assim, conversando com antropólogos e indígenas, amigos, a estratégia dos indígenas é muito eficiente, sabe? Por exemplo, viver em pequenas aldeias, quando bate alguma coisa estranha lá e os indígenas não têm, sei lá, a ciência para ir lá no microscópio eletrônico para buscar, sabe, a resposta cartesiana, o indígena se isola. Quem sentiu o sintoma já se isola. Por mais que ele venha a falecer, ele não coloca em risco os demais. Exato. E não só isso, se eu tiver uma pequena aldeia que vai ser dizimada, a etnia toda não é dizimada, né? Então são essas estratégias que a gente tem que começar a entender, porque assim, não é o que está posto só pela nossa civilização branquinha que é o correto. Exato. A gente tem que começar a entender outras falas e outros diálogos que o ser humano tem com a natureza. E os indígenas, enquanto humanos, fazem esse diálogo muito bem feito, né? Eu até mexia com uma colega que dizia assim, mas nós temos o avanço do registro, da tecnologia, que a gente está usando nesse momento para registrar as nossas falas, enfim, ok, são avanços indiscutíveis, mas, por exemplo, assim, a gente precisa de uma ata de reunião para seguir à risca um processo que foi dito em um determinado momento, mas a ata, na verdade, é um instrumento de registro para curar ou sanar a desconfiança entre o que foi dito, vamos dizer assim. Enquanto que povos indígenas nem língua escrita têm, muitas etnias, enfim, porque se acredita na palavra, né? Então, assim, a gente deu muitos passos largos em algumas direções, mas esqueceu de caminhar em outras, sabe? E aí isso nos leva, acho, a esse ponto cego que tu mencionas aí, e que não é um ponto cego só da medicina veterinária ou da agronomia, que colocam um profissional dentro de um, abre aspas, mercado de trabalho, porque a gente não forma profissionais para o mercado de trabalho. Nós formamos profissionais com senso crítico para discutir processos que tragam benefícios para a sociedade. E no Brasil isso é muito mais latente, porque a universidade pública é bancada com dinheiro da população. Então, assim, ela é da população. Ela não é das grandes empresas que injetam esmolas dentro da estrutura da universidade dizendo que estão fazendo benefício. Porque, por exemplo, na área da geologia, a gente tem... tá faltando um monte de material para dar aula, por exemplo, né, nos novos cursos que foram espalhados pelo ProUni no Brasil afora, mas em algum momento vieram bolsas de uma grande mineradora. Olha só como eles são bacanas. Cara, essa bolsa cara, não é nem o troco, é a esmola, literalmente, entende? Então, assim, a gente tem que parar de literalmente tentar... a gente tem que ser criativo e buscar respostas para atender a população e não ao grande sei lá, agronegócio, vamos dizer assim, né? Porque o agronegócio é um processo de mineração também, a gente tem que lembrar disso. Ele extrai energia do sistema e não devolve. Exato. Né? Aliás, ele por si só vai falir em algum momento. Então, dentro da permacultura, a gente trabalha muito com essa história do pico do petróleo, e o pico do petróleo vai jogar a agricultura convencional num abismo sem fim. Aliás, o abismo vai ser o fim, e tomara que ele chegue logo, né? Então, a gente fala em pico de petróleo, mas a gente tem que olhar também, por exemplo, para os outros combustíveis que a agricultura convencional usa. Por exemplo, o fosfato, né? Ele tem vida curta, e 2025, 2030, as jazidas conhecidas de fosfato vão terminar. E aí, como é que eu mantenho esse sistema? Então, assim, eu não tenho que largar um profissional saído da universidade com senso crítico para usar outras agriculturas mais tradicionais e milenares, como você mencionou,
lá depois que acabar o fosfato. Não é hoje, porque o fosfato vai acabar amanhã, sabe? Então, assim, isso é planejamento. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. E o agronegócio precisa, e eles já estão investindo nisso também, né? Ele precisa, as grandes empresas do agronegócio que dominam o cenário mundial de distribuição de alimento, eles precisam entender que esse ciclo terminou. Exato. Né? E mais do que isso, né, Arthur, assim, eu acho que a grande revolução, a nova revolução agrícola que vai ter agora são dessas agriculturas não convencionais, né, começarem a surgir com mais força e a tomar o espaço do agronegócio dessa padronização, né. E quando eu falei da natureza, da complexidade no termo de diversidade, não de dificuldade, mas de diversidade de elementos que tem na natureza. Acho que isso que é importante. A gente tem que... E às vezes os processos não são fáceis de compreensão, né? Pô, o ciclo lá, o ciclo do carbono, né? Estamos esquecendo de todos aqueles ciclos, como eles são necessários, né? O ciclo de nitrogênio, do carbono. Pô, isso aí é um ecossistema que tem ali animais e plantas interagindo, então por que não trazer esses elementos para a produção de alimentos? Para nós que já tivemos a oportunidade de desenvolver o pensamento sistêmico, holístico, a palavra complexo não traz nenhum problema, mas para quem ainda está no modelo cartesiano, ela assusta. Sim, sem dúvida. Então, só para vocês terem ideia, eu fiz um levantamento, né, de cursos de agroecologia que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos 9 só, na UFSCar, aqui na FURG, na UERJ, na Paraíba, na UFAL, na UFPB, também aqui repetido, da Paraíba também, Pernambuco, na URGS e em Minas Gerais, no Instituto Federal de Minas Gerais. Então, na verdade, são 8, né, nem são 9. E temos 22 cursos de tecnólogos, né? Isso eu tirei agora do IMEC, né? Não sei se está atualizado. Então, nós temos aí praticamente 30 cursos, né, entre tecnólogos e cursos de bacharelado de agroecologia. E cursos de veterinária no Brasil, nós temos mais de 355 cursos de veterinária ensinando da maneira convencional, né? E aí, como a gente estava falando, tem lá, né, o establishment, né, o sistema está dentro dos cursos, né? Está doutrinando, sim, nós saímos doutrinados, está colocando lá, né, suas migalhas em bolsas ou ajudando lá na semana acadêmica, né, ajudando com patrocínio, mas está colocando a sua maneira de produzir. E a gente sai de lá achando que só existe aquela maneira de fazer e não tem outras maneiras de fazer. Sendo que os indígenas, quilombolas, né, os povos tradicionais, pecuarista familiar que existe aí, estão há anos, né, há décadas, há séculos aí, né, fazendo o seu modo de fazer. Então, o que nós estamos procurando agora, né, pelo menos ali dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós estamos levantando os documentos, que são as diretrizes curriculares nacionais, que os cursos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o de zootecnia, e aí, pasmem vocês, aí o que diz lá nessas diretrizes, o que seria essa diretriz? É que ela vai normatizar como é que devem ser todos os cursos de zootecnia, né, ou aí tem da veterinária, no país. E aí diz, né, lá por exemplo, o de zootecnia, diz lá no artigo 7º, né, no índice 9º, que a produção animal e industrialização envolve os sistemas interativos dos sistemas de produção animal, incluindo planejamento, economia, administração, gestão das tecnologias, das técnicas de manejo, de produção. E aí diz lá, muito interessante também, né, que diz no seu artigo 6º, que é também para contextualizar o curso de zootecnia junto com sistemas alternativos de produção animal, lá na letra R. Viabilizar sistemas alternativos de produção animal e comercialização de seus produtos e subprodutos. Então, é isso que a gente quer, por exemplo, vir aqui, né, nessa diretriz e modificar isso, para começar a tirar essa palavra sistema alternativo e colocar, né, as agriculturas não convencionais, e aqui inserir, então, essas palavras que a gente tem que aprender, né, essas palavras que a permacultura, inserir a agroecologia, então, inserir nessas diretrizes curriculares, que são palavras que podem ser simples, mas que vão ter um grande efeito, porque as pessoas já vão ter que conhecer o que significa aquela palavra, aquela agricultura não convencional. No caso das diretrizes da veterinária, só para finalizar, aí nós temos também ali, então, se na zootecnia fala em sistemas alternativos, que é uma palavra que eu abomino, né, que eu não acho que eu seja alternativo, da veterinária, no artigo 8º, no capítulo 3º, no letra A,
fala. Então, o que tem que ter? Quais são os conteúdos teóricos e práticos que tem que ter na medicina veterinária? Tem que ter a zootecnia e produção animal envolvendo sistemas de criação, manejo, nutrição, biotécnicas de reprodução, com foco em sustentabilidade econômica, social, ambiental, incluindo o agronegócio, animais de experimentação, selvagens e aquáticos. Então, está aqui a palavra agronegócio, está dentro das diretrizes curriculares do curso de medicina veterinária. O que nós temos que fazer? Inserir todas as outras agriculturas, porque senão, o que acontece em nossos currículos, né, como estou colocando, são as diretrizes curriculares, isso é o MEC, né, o MEC que emite, que pega a opinião de vários especialistas e distribui isso aí para as universidades, para elas seguirem essas diretrizes. Então, ali já está inserido um tipo de agricultura que é o agronegócio. E as outras demais, né, permacultura, agroecologia, agricultura natural, biodinâmica, onde estão essas aí? Também devem ser inseridas. É que você falou a palavra-chave, foram os especialistas que decidiram essas diretrizes. Exato, perfeito, exato. É isso aí. E aí, assim, nós trabalhamos aqui com a permacultura, né? A permacultura tem lá, né, a sua ética, né? Seus princípios, né? Então, a permacultura, a sua visão, né, holística de zoneamento e trabalhar com os elementos da natureza de uma maneira a trabalhar junto com a natureza, não contra a natureza, né? Então, a permacultura, como a biodinâmica, como a agricultura natural, todas elas estão, né, trabalhadas nos cursos de agroecologia e de licenciatura em educação do campo, né? Em Eduardo, e é importante lembrar que um profissional formado com senso crítico não quer dizer que ele não vá querer trabalhar para o agronegócio. Essa é uma decisão dele. Aliás, pelo contrário, se ele tiver o senso crítico, ele vai tomar essa decisão de forma até mais sabida, vamos dizer assim, do tipo, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar explodindo o mundo, envenenando água, suprimindo a energia do sistema e assim por diante, né? E se fez isso de forma tão eficiente desde o pós-Segunda Guerra, com o advento da agricultura convencional, que hoje os nossos ecossistemas estão empobrecidos energeticamente. E aí, quando você fala em retomar o processo de uma agroecologia milenar e tal, aquela coisa toda, fica difícil, é claro que fica difícil, mas não é impossível. Nós temos todo o conhecimento para fazer isso. A agroecologia nos dá isso enquanto ciência. Sabe, a dimensão científica da agroecologia nos traz isso muito claro. A dimensão científica da permacultura também nos traz isso muito claro. E nós temos que fazer. E aí eu gosto da tua crítica com relação ao alternativo. A gente tem que levar em consideração que a agricultura convencional é que é alternativa. Perfeito. Sabe? Porque até a Segunda Guerra Mundial se produzia alimento orgânico, com adubação orgânica, estamos muito bem, obrigado. No pós-Segunda Guerra, com o boom da explosão demográfica, é que a gente vê a necessidade de buscar energia em fontes pretéritas. Então, assim, quando a gente fala de uma agricultura convencional, ela segue uma convenção que usa, por exemplo, muito petróleo na produção. Ela usa muito fertilizante sintético, que é a base de pó de rocha, por exemplo, né? Sim. Ou então vai utilizar o nitrogênio extraído da atmosfera para um processo que consome muita energia, e essa energia, via de regra, é produzida a partir da queima de carvão, né, como queiram. Não é o caso do Brasil, que tem hidrelétrica, mas se eu falar das hidrelétricas, eu tenho o barramento de um fluxo energético, que são os rios. Então, assim, no fundo, todo o impacto emergético, né, que tu falasse também do conceito de emergia, e a emergia é um conceito trazido pelo Odum, né, que é um grande ecólogo, e a permacultura se baseia no pensamento de Odum, e o Odum tinha uma visão muito sistêmica, muito apurada sobre esses processos ecológicos. Então a gente tem que levar em consideração o seguinte: a agricultura convencional nos traz aí uma aberração energética, porque a gente tem que levar em consideração também assim, ó, pega a Europa, né, porque a gente tem o problema do eurocentrismo, que nos carrega mundo afora pelo processo de colonialismo. A Europa, no passado, baixou as florestas para queimar, né, para se aquecer no inverno, aquela coisa toda. Depois partiu para as baleias, para pegar o óleo de baleia, e aí com a Revolução Industrial partiu para o carvão, depois o petróleo. Ou seja, é um modelo de desenvolvimento social, civilizatório, que é predatório para si mesmo, né? Entende? Então, assim, o que acontece? Hoje a gente vive literalmente de passado. E aí eu vou buscar a fala do James Lovelock, que é o cientista que propôs a teoria de Gaia, né? O Lovelock fala que, aí ele tem razão, e não é só ele que fala, acho que outros, eu concordo com ele também, a nossa civilização ela é viciada em energia, em alto consumo de energia, porque a gente poderia ser viciado em energia, mas de baixo consumo, sem problema, né? Os indígenas são viciados em energia também, mas a energia que vem do sol, eles não usam petróleo, por exemplo. Então lá, muito bem, obrigado.
Né? E nós desperdiçamos energia, usamos mal essa energia, desperdiçamos essa energia, né, em excesso, ainda por cima. Não, nós temos processos de utilização dessa energia que são muito burros. Um deles é o agronegócio, a agricultura convencional. Isso. Então, assim, o Lovelock, ele diz assim, depois que acabar o petróleo, a força do petróleo, e vai acabar, por exemplo, o fosfato e outros combustíveis para a agricultura convencional, a gente vai ir para cima da energia nuclear, que é ela que nos consegue colocar uma energia na quantidade que a gente está acostumado a utilizar. Então, assim, o que a gente tem que, de fato, vencer é esse vício cultural que a gente tem de usar em demasia energia e usar mal a energia, sabe? Porque os processos de produção sintrópica estão aí. A agroecologia nos traz isso muito claramente, sabe? Exato. Então, assim, não é colocar a agroecologia dentro dos currículos da formação de um profissional, não é doutrinar o profissional para algo, sabe, sei lá, político partidário. Não, pelo contrário, é dar a oportunidade para esse profissional fazer a análise crítica do que ele vai fazer com o conhecimento que ele vai adquirir dentro das nossas instituições de ensino superior, sabe? Lá fora, a decisão é dele, porque assim, não existe gente querendo aniquilar a humanidade por acaso, existe, na verdade, um processo de egoísmo dentro de uma sociedade competitiva. E a gente sai da nossa natureza de colaboração. Toda espécie animal desse planeta, e não só animal, a vegetal também, trabalha dentro de um senso de colaboração. Existe um documentário muito interessante que traz isso, que é A Vida Secreta das Plantas, da BBC, que é apresentada pelo David Attenborough, que é aquele biólogo que está aí já 90 e tantos anos, né? Enfim, que eu respeito muito ele. Nas mídias sociais agora. Exato, na década de... Procurem, o documentário tem para baixar na internet, aí você sempre se encontra. Então, assim, no início da década de 80, ele falava da vida secreta das plantas, dizendo que elas brigavam por espaço, elas queriam ganhar território. Hoje você pega o mesmo David Attenborough e vê o discurso dele é outro. Então, assim, hoje começa a trabalhar a fitossociologia, como a sucessão ecológica favorece não só as espécies vegetais, mas como há a inter-relação com as espécies animais, como ecossistemas interdependem da participação de animais e vegetais e assim por diante, entende? Então, assim, eu até brinco com o pessoal, eu moro numa área rural, eu produzo alimentos, eu não tenho animais... Fora peixes, eu não tenho animais domesticados, vamos dizer assim. Eu adoraria ter galinhas, mas não consigo porque eu tenho predadores naturais que vêm comer as galinhas, por exemplo. Mas aí as pessoas dizem assim, mas o Arthur não tem animais no sistema, então ele tem um ecossistema, um agroecossistema, vamos dizer assim, reducionista. Eu digo assim, não, eu tenho animais. Eu tenho saracura, cobra, pequenos camundongos e assim por diante. E eles estão todos no processo colaborativo, em que, claro, eu perco parte da produção para eles, mas eu também estou ganhando com a presença deles pela dispersão de sementes, pela polinização e assim por diante. Então, assim, a gente tem que enxergar um mundo nem no máximo, que é o que o agronegócio faz, ele maximiza processos, e nem no mínimo, porque a gente não vai conseguir nem se manter em pé, porque não vai conseguir alimentar. Mas no ótimo, a gente tem que lembrar que o ótimo é a otimização de processos. E é esse ótimo que eu acho que todos os cursos superiores dentro dos seus currículos têm que buscar. A gente parar de trabalhar um ensino por exaustão, do tipo, vamos botar o processo dentro da cabeça do aluno, tem que ser esse modelo, tem que ser esse protocolo, para a gente pensar o que tem que fazer. Porque é isso, o pensamento sistêmico ele não tem um protocolo, ele não tem uma convenção, mas ele tem um processo de empoderamento. E é esse empoderamento que vai nos levar além. Do contrário, a gente está fadado à sexta extinção em massa, né? Perfeito, né? E tu estava falando, né? Tem agora, né? Nós temos etnobiologia, tem a etnobotânica. Isso é importante trabalhar todos esses aspectos. E tu colocasse uma outra questão muito importante, né? Que é isso, os processos biológicos. Né? O que a gente tenta fazer, né? Nessas agriculturas não convencionais? É trabalhar com os processos biológicos, é otimizar o sistema e não maximizar, porque o que é o agronegócio? Maximizar a produção, maximizar o lucro. Nós queremos não otimizar o sistema. E como? Substituindo os processos que são utilizados insumos externos por processos biológicos. E os processos biológicos, por si só, são lentos, porque a natureza, né, evoluiu com essa lentidão, né, não é com essa velocidade que a gente está nesse... Mas são eficazes, né? E são super eficientes, por causa daí eu vou trazer um outro elemento que é a entropia.
né, que é a entropia, que também vem da física, né, nós estávamos falando aí dos elementos da física, né, da energia do sistema, e tem a questão da entropia, que a entropia é a fuga de energia do sistema. E essa agricultura convencional, ela é ineficiente nesses processos a entropia energéticos do sistema. A entropia é muito alta, a fuga de energia do sistema é muito alta. A gente tem que buscar energia de fora do sistema, botar os inputs, as entradas, os insumos para dentro do sistema. E tu está sendo super ineficiente. Então, algo que é dito para nós as agriculturas não convencionais não são eficientes. Bem pelo contrário, elas são super eficientes, porque elas têm uma baixa entropia. E mais do que isso, né, como a gente estava falando, de novo, né, a gente teve agora na academia uma discussão muito grande, né, em relação à questão de gênero, né? Não, tu tem que ensinar um pouco de tudo, não pode ser dogmático, né? Não vamos padronizar, tu tem que ensinar um pouco de tudo. Pois bem, então eu vou trazer essa mesma discussão para a parte da agricultura. Então não vamos botar lá nas diretrizes curriculares da agronomia somente o agronegócio, a palavra negócio, vamos ensinar todas as agriculturas. Não vamos colocar ali nas diretrizes curriculares da zootecnia os sistemas de produção alternativos, não, vamos falar de todos os sistemas não convencionais. Então vamos ser justos, né? Vamos ser honestos e vamos ensinar um pouco de tudo para sair com esse senso crítico e saber, olha, se eu quero entrar nessa jogada, eu estou sabendo que ela tem uma baita de uma entropia, que ela é ineficiente, ela só quer otimizar, ou seja, se ela otimizar, ela vai exaurir os recursos, vai exaurir aqueles animais são máquinas de produção, vai exaurir o sistema, ela é finita, né? Então, eu acho que essa é a questão principal. E quando a gente sai da academia, a gente tem que sair com esse senso crítico, essa visão holística, e inclusive dos tipos de agricultura. E a ineficiência do agronegócio é tão grande que depois que acabarem as jazidas de fosfato em continentes, a próxima fronteira para se obter fosfato é o assoalho oceânico. Sabe por quê? Porque é para lá que está indo todo o nitrogênio utilizado na agricultura convencional, ou seja, é o fim da linha literalmente, porque assim, a gente tem que lembrar o seguinte, dentro de um processo linear utilizado pelo agronegócio, não tem como pensar de forma linear dentro de um planeta onde tudo é cíclico, dentro de um contexto onde tudo é cíclico, né? Então, assim, só que assim, essa mineração de um lodo que está no fundo oceânico, ela é muito dispendiosa de energia, sabe? Então, assim, não tem como. Então, tem coisas, Arthur, que eu não entendo, né? Na agricultura, a gente derruba uma floresta amazônica para plantar pasto. Na verdade, aquilo é uma questão, né, que a gente sabe que é grilagem de terra, né? E depois nós modificamos um bioma, que é um bioma de floresta, para virar um bioma que é de pastagens, né? E aqui no Pampa, por exemplo, nós temos um bioma já natural, né, de pastagens. Tudo bem que ele é diverso, não tem só pasto, né? Ele também tem arbustos e assim por diante, tem savanas, mas aí nós plantamos árvores, fazemos silvicultura no bioma Pampa, né? Plantação de florestas no bioma Pampa, e lá na Amazônia derrubamos árvores para botar gado, né? Botar pasto e gado. Então, assim, imagina a energia que é despendida para modificar toda essa, né? Todo esse meio ambiente, né? E é super ineficiente. Imagina a entropia, né? A alta entropia nesses processos para modificar o ambiente, e a gente não utiliza os biomas, né, com a sua vocação, que é isso que a gente tem que fazer. O que as agriculturas não convencionais querem fazer? Utilizar a natureza, utilizar os ecossistemas, a vocação deles, para termos uma baixa entropia e termos uma otimização dos processos, né? E o Brasil tem tudo, né? Tem luz, tem calor, tem água. Enfim, não nos faltam condições de ter autonomia alimentar. Né? E aí o que a gente vê é o contrário, né? Nesse momento aí que as commodities, e é importante lembrar a diferença entre alimento e commodity, né? É gigante a distância que tem entre ambos. Então, assim, isso nos coloca, por exemplo, agora no momento de fragilidade alimentar em escala nacional, onde a gente está mandando para fora do país todo o alimento que se produz. Cara, para mim é surreal, sabe? É surreal. Mas basicamente, né, Arthur, era isso que a gente queria conversar, eu acho, pelo menos eu estava pensando, né? E esse processo, esse despertar, para mim foi um despertar. Quando eu saí da veterinária, né, e aí eu tive que entrar num curso de agroecologia, de licenciatura em educação do campo, eu tive que me reinventar, eu tive que voltar a estudar, eu tive que
eu fui autodidata, eu tive que aprender esses outros tipos de agricultura, porque eu saí formatado de dentro da universidade, eu saí doutrinário dentro da universidade, e eu percebi que existia muito mais além do horizonte, e algo que é muito salutar, que é muito importante a gente trazer e agora ensinar, né? Levar isso para dentro da academia e romper, né, com essa padronização toda que se quer. Então, eu acho que esse é o processo. O processo é eu entrando no meu conselho, tentando modificar essas diretrizes curriculares, mexendo na legislação, ensinando os estudantes, mostrando que existem outras maneiras de fazer, mostrando esses saberes populares, né, interagindo com os povos tradicionais, buscando esses conhecimentos tradicionais, né, essa biocultural, esse conhecimento biocultural que a gente tem, que é diverso, a gente não pode extinguir isso de maneira alguma, que esses processos coevoluíram, né, ao longo dos tempos. Então é isso que a gente tem que mostrar, que não existe uma maneira só de fazer, existem várias maneiras de fazer. Não, e tu falasse muito certo, sabe? A atual estrutura, a forma de aplicação dos nossos cursos hoje, elas estão mais formatando os profissionais ou até mesmo deformando algumas vezes, sabe? Porque tem muito aluno que, por exemplo, você pega um aluno indígena, o quilombola, e bota ele dentro de um curso de agronomia convencional, você vai perder a riqueza toda que esse aluno está trazendo, sabe, de berço. Você está literalmente deformando com o pensamento dele. Então a gente precisa romper essas barreiras e partir para uma nova concepção, sabe, de ensino, e que foi como tu dissesse, eu também tive que me reeducar, ser autodidata, buscar os caminhos, né, para poder sair de uma área como a geologia, que é um curso bacana, sob o ponto de vista de trazer uma perspectiva de planeta como nenhum outro profissional, mas como eu aplico de fato, sabe, esses conhecimentos para o bem-estar, não da população humana como um todo, mas como bem-estar geral, sabe, de todas as espécies mesmo, né? Porque, no fundo, a gente acabaria chegando até em outra condição que é de não, dentro da medicina veterinária, não trabalhar com as espécies apenas como máquinas, né? Mas sim dentro de um outro processo de convívio com outras espécies, e que a gente conseguiria, então, acabar com esse especismo dos infernos que a gente vive no momento. Ou o especismo de Deus, eu não sei dizer o que é pior, entende? ou dentro de um pensamento antagônico, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Mas, enfim, hoje, como a gente está vendo, é um processo quase de catequização, sabe, das pessoas dentro de um molde convencional, e não é só para o agronegócio, é para tudo, gente. É a medicina convencionada pela indústria da farmácia, a agronomia, que é o nosso grande carro, aí que o agronegócio ele é mais latente, ele aparece, né, de forma mais latente, mas é claro, dentro da medicina isso também é muito claro. Dentro da geologia também, será que eu preciso formar um aluno para atender o mercado de mineração das grandes corporações? Ou será que eu posso formar um profissional crítico para resolver os problemas sociais que nós temos? Perfeito, né? Perfeito, né? Trabalhar mais com a interdisciplinaridade, ou pelo menos com a transdisciplinaridade dentro dos cursos, que é um desafio, mas nós temos que fazer isso, né? E aí, falando agora da mineração, nós temos aqui, eu estou aqui do lado do Rio Camaquã, e nós estamos rebrigando, nós temos uma associação que chama ADAC, que é do Alto Camaquã, que produz alimento, né, alimento orgânico, alimento lá que tem os ovinos, né, que os animais não recebem nenhum tipo de agroquímico, nada, e aí nós temos agora um rio, né, que tem próximo ali, uma mineração que talvez exponha aquele ecossistema todo lá a chumbo, cobre, né, porque eles estão atrás do ouro, na verdade. Então é isso, nós estamos utilizando tão mal, né, os nossos recursos naturais, né, com uma alta entropia, né, não estamos maximizando os processos, né, e isso em todas as áreas, meus Arthur, desde a veterinária, a agronomia, até a geologia, né, então nós temos que mudar o sistema, nós temos que mudar esse sistema e essa maneira de ver as coisas, é isso, a maneira de ver a natureza, enxergar a natureza e tentar enxergar os processos biológicos, que são lentos e que são super eficientes. Isso, o caminhar da agroecologia dentro da academia brasileira foi muito bacana, né? Saíram lá na década de 90 aqueles professores para fora do país para fazer doutorado em agroecologia, aquela coisa toda, voltaram, começam a se estruturar os primeiros cursos de agroecologia, enfim. Eu acompanhei isso lá desde o início. E dentro da permacultura a gente está fazendo um caminho basicamente parecido também. Então, a gente começa a ter os primeiros doutores em permacultura, vamos dizer assim.
e os núcleos que estão se estabelecendo, que nem os NEAs, né, os núcleos de estudos em agroecologia espalhados pelo Brasil afora, a permacultura também começa a estabelecer os primeiros núcleos. Nós temos 4, por enquanto, em instituições federais, e a gente está estabelecendo uma rede também para fazer essa troca e decidir também, sei lá, futuras possibilidades de graduação em permacultura. Legal. Porque, cara, a gente carece desse conhecimento sistêmico para a formação de uma nova sociedade. Do contrário, a gente está fadado a desaparecer. Não vejo outro caminho. Tu tinha conversado, né? Vocês têm uma ideia de talvez, né, juntar agroecologia, permacultura dentro da academia, fazer um curso, né? Tem as redes na Perma também, né, Arthur? Como é que funciona isso, né? Não, então, eu não sei qual é o caminho que a gente vai trilhar, mas com certeza a agroecologia e a permacultura querem a mesma coisa, não tenho dúvidas disso, né? E a gente tem que usar todo esse potencial que está dentro dessas duas ciências para a gente, sei lá, criar um produto bacana, sabe? Que seja, de fato, algo que venha solucionar e não criar mais problema, porque de problema a gente já tá cheio, não precisa mais. Sim. Mas, enfim, que seja um caminho, que venham, sabe? Mas eu acho que esse conhecimento, que é muito rico, da agroecologia, da permacultura, eles precisam ser expostos, e o quanto antes. E não podem se deixar tomar pelo sistema, né, pelo establishment, que isso é muito perigoso que nós estamos falando, que às vezes aí para ser incorporado numa política de governo tem que ceder, tem que, né, fazer cedências ou tem que fazer alguns tipos de negociatas, e isso não pode, né? Nós temos que continuar com a pureza da ideologia, da ideologia no sistema de ideias, né, na questão de ideias, na ideia que está dentro da permacultura, está dentro da agroecologia. Nós não podemos nos transformar em algo que já está posto aí, né? Fora de cogitação, né? Eu costumo dizer para os alunos em sala de aula, a lógica da permacultura, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o capital. Agora, assim, o que nós vamos fazer com esse conhecimento? Vamos nos afundar mais ainda? É isso? Exato. Não, né? É isso aí. Não podemos nos transformar e nos adaptarmos ao sistema vigente, né? O que a gente quer justamente é quebrar isso, né? Nós queremos quebrar esse paradigma que está posto aí. Ou parafraseando a música tradicionalista gaúcha, não podemos entregar para os homens de jeito nenhum, de jeito amigo nenhum. E companheiro. Isso aí, não podemos entregar para os agroboy. Tá bom. Obrigado, Eduardo, pela essa passagem, cara. Foi fantástico. É isso. Muito obrigado, prazer te conhecer, Arthur, também. Muito obrigado, foi muito enriquecedor aí, né? Foi muito produtiva assim, a nossa conversa. E é isso, é bom encontrar pessoas no mundo, né? Nós não estamos isolados, nós temos que nos encontrar e trabalhar. Né, Tiago? Bom saber. Tá certo. Então, muito obrigado aí pela conversa. E um grande abraço para todos. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre permacultura, sobre agroecologia, sobre agricultura natural e assim por diante. Existem outros caminhos. É com você, Luísa.